Olá! Essa é a nossa quarta videoaula sobre comportamentos inadequados e disruptivos, e nós vamos tratar tanto da parte conceitual e teórica, quanto, ao final da aula, vocês terão algumas dicas para que nós possamos melhorar esses comportamentos ou talvez até extingui-los. Eu sou a Paula Barros, professora, mestre em biotecnologia e terapeuta integrativa, e vou conversar com vocês. Bem, nessa apresentação de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver alguns comportamentos disruptivos inadequados, a razão pelas quais ele acontece, que nós já vimos em aulas anteriores também, entender esses mecanismos dessas ocorrências, o que está por trás desses comportamentos, para que nós possamos desenvolver uma gestão adequada para cada caso. Primeiro, nós precisamos compreender esses comportamentos, tanto da criança com TEA, né, a criança com transtorno de espectro do autismo, quanto crianças com transtorno positivo desafiador, são as crianças TOD que a gente fala, não é? E criarmos estratégias práticas que sejam eficazes para que vocês possam lidar com esse comportamento dia a dia, de forma, claro, eficiente, de forma acolhedora, né? E com isso, nós vamos melhorar o ambiente escolar, tanto para o nosso aluno quanto para o próprio professor, no ambiente inclusivo, positivo, para os alunos e para todos com necessidades especiais e os próprios docentes também. Os comportamentos em crianças autistas são apresentados com dificuldade de comunicação, porque justamente a área que nós podemos ver a diferença estrutural é na área de comunicação, na região do cérebro, né, no encéfalo. A área da comunicação é comprometida. Então, é claro que essa criança apresenta dificuldade de comunicação. Nas dificuldades de comunicação, nós não dizemos apenas a comunicação verbal, não é somente o tipo de comunicação da criança, a própria expressão de sentimentos, como é que ela vai se comunicar, como é que ela vai demonstrar, como é que ela vai fazer com que você entenda esse sentimento dela, ela vai ter dificuldade de expressar essa emoção, de expressar esse sentimento. Isso também é uma dificuldade de comunicação. A sensibilidade sensorial, os estímulos sensoriais, como som mais alto, luzes, podem causar extremo desconforto para essas crianças e eles têm reações comportamentais inadequadas. Tanto que vocês podem perceber que algumas crianças utilizam abafadores. Por quê? Para que esse som externo não as irrite, porque para essas crianças a sensibilidade sensorial é exacerbada, é muito alta. Padrões de comportamentos repetitivos, aquele flapping, que é o balançar, né, ou bater palmas, que podem ser considerados inadequados, essas crianças também apresentam. Dificuldades de flexibilidade. Quando nós falamos em rigidez cognitiva, é essa inflexibilidade, essa dificuldade que a criança tem de se adaptar às mudanças apresentadas a ela, sejam as situações inesperadas, sejam momentos de surpresa, sejam novidades dentro de uma sala de aula, tudo isso cria dificuldade para essa criança, por essa inflexibilidade. E as crianças com TOD, as crianças com transtorno positivo desafiador, como é que acontece isso? Como é o comportamento dessa criança? O desafio à autoridade, o primeiro, né, evidente que a criança não obedece, briga, pode ser muito frequente, tanto em casa quanto em instituições que a criança frequente, em outros lugares, e a escola também. Então, a professora, a coordenadora, a diretora, ou os próprios pais, qualquer pessoa num lugar de autoridade, numa função de autoridade, a criança desrespeita, ela vai contrariar. Outras são reações à frustração. Quando essa criança com transtorno positivo desafiador é frustrada, ela tem explosões de raiva, birra, comportamentos impulsivos, pode se jogar no chão, pode se machucar, né? Pode machucar outras crianças.
Técnicas de manipulação. Crianças com TOD podem usar a manipulação para conseguir o que querem. Crianças com transtorno positivo desafiador são extremamente manipuladoras. Para quê? Para desafiar as regras, para desafiar os limites, para ver até onde você pode chegar com aquilo que ela consegue fazer com você. Dificuldades nas relações sociais, com colegas também, com adultos, o que pode acarretar numa rejeição dos colegas, numa dificuldade e num certo isolamento dessa criança em relação aos demais. Os comportamentos inadequados são esses desafios à autoridade, comportamentos provocadores ou provocativos, resistência a regra e limites, agressividade física e verbal, né? Ela pode falar coisas inimagináveis, autoagressão, comportamentos disruptivos em sala de aula. Compreendendo o transtorno positivo desafiador. São padrões desafiadores mesmo, hostis, vingativos. Essas crianças têm extrema dificuldade de controlar a sua impulsividade, a sua raiva, a sua frustração. É muito importante que nós lembremos que ter um transtorno, gente, não é uma escolha da criança, não é uma escolha da família, algo errado que alguém fez. É muito importante que nós entendamos que o transtorno é uma questão de saúde mental e de gestão desse transtorno, que precisa ser compreendido, acolhido e tratado. Bem, os exemplos de comportamentos, vou falar novamente, né, de crianças com TOD e comorbidades com TEA. Birras, agressão, bater, chutar, morder, destruição de propriedade, descumprimento de instruções, estereotipia, flapping das mãos, balançar o corpo, falar sozinho, comportamento autolesivo, bater em si mesmo, morder-se, bater a cabeça na parede, se espancar, né? Se morder, jogar o corpo contra alguns objetos para se lesionar. Vamos pensar naqueles comportamentos que nós falamos nos vídeos anteriores, né? Os ABCs do comportamento, antecedente é aquilo que antecede aquele comportamento e a consequência é o que vem depois. E quais as funções desses comportamentos? Esses comportamentos disruptivos, eles servem para quê? Qual é a função desses comportamentos? Ou para chamar nossa atenção, ou para conseguir algo tangível, um objeto que ele está querendo, que a criança está querendo, ou para fugir de alguma atividade que foi apresentada, fugir de uma pessoa, fugir de um local, algo que essa criança não deseja fazer ou ver, e consequências sensoriais também, de som alto, gritos, algum desconforto sensorial. Como é que nós vamos identificar a função? E aí, as pessoas com ABA, né, que é essa análise behaviorista, comportamentalista, análise funcional, nós prestamos essa atenção para entendermos como surge esse comportamento. Então, conforme eu coloco um estímulo para a criança, o que fez com que essa criança apresentasse determinado comportamento? E aí nós vamos incluindo algumas questões antecedentes ou excluindo, para que nós possamos entender o que levou essa criança a apresentar determinado comportamento. Esses comportamentos inadequados, obviamente, eles trazem um impacto. O impacto para as crianças, para os colegas dessa criança, para todo o ambiente escolar, para o professor, para a própria criança, ela se isola, ela acaba ficando envergonhada, frustrada, a sua autoestima fica baixa, né? Além disso, essa dificuldade que a criança tem de se expressar emocionalmente e se controlar emocionalmente, de controlar os seus impulsos, obviamente vai gerar muitos conflitos, perturbações na aprendizagem, dificuldade de seguir regras, normas, de conviver com outras crianças e com o próprio professor ou a própria família. E é fundamental que nós possamos entender quais as causas que levam a esses comportamentos. Para quê? Para que a gente possa utilizar de estratégias eficazes, elaborarmos um plano individualizado. Isso é muito importante para cada criança, que nós realizemos um plano especial para cada criança, individual.
Estratégias gerais para todos os alunos. Sempre uma comunicação clara, utilize uma linguagem simples, clara, objetiva. Não dê inúmeras funções, inúmeras ordens num momento só. Não. Dê uma ordem para a criança e objetiva e clara. Por favor, tire o seu lápis desse lugar. Ou uma ordem simples, gente, que a criança entenda o que você quer. Senão você vai falar, retire o lápis daqui, coloque em cima da mesa, limpe o lugar que você sujou. Você dá um monte de ordem, a criança não vai entender o foco, o que você quer. Ela vai ficar confusa, né? Estabelecer uma rotina é super importante também. Colocar uma rotina, porque isso ajuda o aluno a verificar o que vem antes, o que vem depois, e o aluno se organiza. Reforço positivo. Incentive, sempre que o aluno apresentar um comportamento esperado, uma recompensa, um elogio, né? Um afago. É claro que cada aluno, ele gosta de um tipo de recompensa. Enquanto alguns alunos gostam que você toque na mão, né? Ou aperte suavemente a mão, toque o ombro, outras crianças, elas não gostam de contato físico. Então, nós precisamos saber que elogios, que recompensas essa criança gosta de receber para que ela perceba o reconhecimento. E é muito importante que nós sejamos imediatos e pontuais no reconhecimento e nos elogios. E que ela perceba isso em nós. A nossa expressão facial e o tom da nossa voz tem que acompanhar o que nós estamos falando. Não adianta elogiar a criança gritando, assustando a criança. Nós precisamos utilizar de um tom de voz equilibrado, suave, para que a criança entenda como nós ficamos contentes com aquele comportamento que ela apresentou, para de fato ser um elogio, né? Ela receba isso como uma recompensa, como um elogio. Consequências consistentes. Estabeleça consequências também, porque se foi feito algo positivo, bom, merece elogio, para um comportamento inadequado, uma quebra de regras, tem que existir uma consequência sim, como não? Então, que fique claro que aquela não adequação a determinada norma levou àquela consequência. Olha, você não fez isso, então nós não vamos sair lá fora nesse momento. Não vamos fazer essa atividade. A criança tem que entender, tem que perceber que a inadequação do comportamento leva a uma consequência sim. Estratégias para crianças autistas. Comunicação visual, vocês podem utilizar imagens, pictogramas, cronogramas, mapas mentais para ela, né? E para que ela entenda tanto as rotinas quanto os elogios e recompensas. O apoio social, desenvolver as habilidades sociais dessa criança, tanto na comunicação verbal quanto não verbal. Para quê? Para melhorar o relacionamento dela com outras crianças, com os colegas e com os professores, e até com a família dela. O manejo sensorial é criar um ambiente acolhedor. Para quê? Para que a gente tenha estratégias lá para trabalhar essas sensibilidades sensoriais. Ela precisa ter uma área de descanso e materiais táteis para que ela trabalhe. Incentivo à autonomia. Uma das maiores preocupações da família, dos tutores, dos pais, é essa criança com transtorno, seja do autismo, seja do positivo desafiador, que essa criança não tem autonomia para realizar as tarefas cotidianas. Então, esse é um papel nosso muito importante, que nós consigamos que essa criança, a cada dia, ela consiga, sim, utilizar o banheiro sem ajuda, se limpar sozinha, pedir água quando está com sede, conseguir vestir um calçado, amarrar um sapato, fechar uma roupa, se vestir sozinha, escovar os dentes. Tudo isso é criar, ajudar e orientar essa criança a que ela desenvolva a sua própria autonomia. Estratégias específicas para crianças com transtorno positivo desafiador. Comunicação clara e direta, tanto no TEA também. Não seja sarcástico, não fale em duplo sentido. As crianças, elas são literais, elas não vão entender o seu sarcasmo, né? Às vezes o professor fala em tom de brincadeira, a criança não vai entender esse sarcasmo. Explique as regras de forma clara e concisa. A flexibilidade e adaptação, reconheça, né,
o tempo de processamento que cada criança leva para prestar atenção, entender, interiorizar, né, o que você está pedindo, o que você está falando. Ofereça alternativas quando essa criança não conseguir realizar o que você está solicitando, ofereça alternativas que ela consiga realizar. Intervenções comportamentais. Identifique o gatilho, o que é que antecedeu esse comportamento. Depois, na análise funcional, determine a função. Por que esse comportamento aconteceu? Quer chamar minha atenção ou quer algum objeto ou algum som? Foi a parte sensorial que foi ofendida, que essa criança não está se sentindo bem? Depois, a modificação do ambiente. Altere esse ambiente para prevenir esse tipo de comportamento, para que ele ocorra novamente. Em relação aos materiais, em relação a som, ao espaço físico, a forma de lidar, a forma de tratar. E aí, recompense, vem a estratégia de reforço positivo. Recompense o comportamento que você esperava, utilize elogios, seja expressiva ou expressivo para que a criança perceba que esse elogio realmente, de fato, é uma resposta ao agrado desse comportamento adequado que ela apresentou. Aplique consequências se por acaso surgirem esses comportamentos inadequados. Cooperação com a família. Trabalhe em conjunto. Nós sabemos que é extremamente desafiador, mas procure ser uma aliada, um aliado da família e que a família reconheça você não como alguém contra a criança, contra a família, mas sim um aliado, uma aliada nessa gestão do comportamento. As intervenções, elas são realizadas através da análise do comportamento aplicado, o ABA que eu estava falando para vocês, que é justamente essa ciência, né, que nós utilizamos para quê? Para identificarmos, fazermos a análise do que antecedeu ao comportamento e depois aplicarmos esse reforço positivo para modificar esse comportamento dessas crianças e melhorarmos as habilidades sociais e acadêmicas desse nosso aluno, dessa nossa aluna. Treinaremos as habilidades sociais. Por quê? Porque as habilidades sociais precisam melhorar os relacionamentos interpessoais dessa criança com o mundo externo, seja com a família, seja com os professores, seja com os colegas. Ela vai ser melhor recebida, a autoestima vai se elevar se ela tiver habilidades sociais mais desenvolvidas. As estratégias de comunicação. Então, nós podemos usar imagens para promovermos a comunicação, uma comunicação visual com imagens e símbolos com essa criança, ou cores. Treinarmos a comunicação, uma comunicação funcional. E sistemas e ferramentas que substituam a fala, porque nós teremos também alunos com transtornos não verbais. E aí nós precisamos colaborar com essas crianças para que elas saibam se expressar de outra forma que não seja a expressão verbal. Vão ajudar muito essa criança. O envolvimento da família, comunicação ativa, reuniões e parcerias, estratégias domésticas, incentive a família, né, a complementar as práticas que são dadas, são apresentadas na escola, justamente quando tem, para a gente gerenciar as crises dessa criança. Então, nós precisamos colaborar com essa família para a família entender como ser um reforçador positivo nos comportamentos adequados e como estabelecer consequências para comportamentos disruptivos inadequados. Planejamento e avaliação tem que ser um monitoramento contínuo. Esse planejamento ele tem que ser flexível, sim. A coleta de dados é muito importante. Esses dados vocês vão colher através da observação dos comportamentos e das intervenções que vocês vão apresentar e também com os resultados que vocês conseguiram. Registrem essas observações, porque pode ser diferente de aluno para aluno e em algum momento vocês vão querer lembrar e saber como esse aluno chegou para você e como ele está agora, para que você possa entender qual é a evolução dessa criança. Reuniões de avaliação, se reúna com a equipe escolar, com a família, para que vocês façam um diálogo
do progresso, do desenvolvimento desse aluno e a adaptação do PEI, a adaptação desse plano de ensino, desse plano de apoio individualizado. E vá adaptando. Ah, isso aqui a criança adorou, então vamos por esse caminho. Ah, isso aqui não funcionou com essa criança, não deu certo, então precisamos mudar essa estratégia. Sempre adaptando, flexibilizando os nossos planos, os nossos planejamentos. O planejamento e a avaliação, né, eles são fundamentais para o sucesso dessas intervenções, né? A avaliação tem que ser contínua para monitorar o progresso, ajustar as estratégias sempre. Isso sempre vai garantir o quê? Um plano de intervenção eficaz que atenda às necessidades do aluno. Reforce, modele, expanda, introduza novas atividades para essa criança, crie, né? Faça um marketing, faça propaganda para essa criança. Olha, pega uma banana, alguém ligou para você aqui desse telefone com uma banana, né? Um jogo simbólico com a criança, expanda as brincadeiras, né? Crie interações positivas, faça pedidos para a criança. Olha, fica atento aqui, por favor, você consegue me ajudar pegando essa folha que caiu? Gente, às vezes pedidos simples de ordem que a criança vai se sentir bem ajudando e realizando e apresentando para você. Trabalhe a comunicação, os prompts para a criança fazer o mesmo, você vai falando o que a criança deve fazer. E a criança vai emulando, vai copiando e vai entendendo como que ela deve se apresentar nessas questões, nessas normas. Faça perguntas relacionadas à brincadeira. A boneca, ela está sentada? Será que ela conseguiu sentar? Será que a boneca conseguiu sentar? Ou a boneca está com o cabelo solto. Vamos prender o cabelo da boneca, vamos escovar o cabelo da boneca, né? Trabalhe a brincadeira social. Comportamentos e habilidades pró-sociais são importantíssimas, como compartilhar, né? Revezar a brincadeira. Olha, aqui nesse jogo, agora é a vez do seu colega, né? Que vai jogar a bola no boliche, por exemplo. Olha, ajuda esse colega, você ajuda esse colega a jogar a bola lá, que ele não consegue, essa criança vai se sentir muito importante e vai se sentir muito bem e elevando a autoestima dela também. Trabalhe essa brincadeira social para promover esses comportamentos, faça elogios. Toda vez que essa criança for colaborativa, conseguir trabalhar em equipe, conversar, faça um elogio do comportamento específico que ela apresentou. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas dessa aula. Quem quiser pode me enviar, pode me encaminhar através do YouTube, através da própria faculdade. Me enviem as perguntas ou, se vocês querem ouvir de qual assunto, qual o tema a ser abordado. Eu agradeço muito a atenção de vocês e agradeço também vocês terem gostado, terem feito vários comentários positivos sobre os últimos vídeos, as últimas aulas. E até breve!